Olá pessoal, este vai ser o último vídeo da unidade 2 do nosso curso de Linguística 12, Sintaxe Formal. É o 20º vídeo da série e o 10º da segunda unidade. Eu sou o professor Eduardo Kennedy, nós estamos no primeiro semestre de 2020. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais este vídeo, que será uma sistematização das críticas que nós já estamos fazendo à nomenclatura gramatical brasileira, a NGB, ao longo de todas essas aulas, videoaulas, todo o texto de funções sintáticas. São muitos problemas na NGB e na sintaxe tradicional de uma maneira geral. Vamos aos principais, aos maiores deles. Sem dúvida, a principal problemática, o principal defeito, o principal erro da tradição é não considerar a noção de sintagma. Porque a noção de sintagma é anterior à noção de função sintática. Sintagma é uma noção primitiva, uma noção primária, e função sintática é uma noção secundária. Mas, além disso, um problema é o uso de nomes diferentes para a mesma função sintática, ao mesmo tempo em que se usam nomes iguais para funções diferentes. Ela erra dos dois lados. Dá nomes diferentes para a mesma coisa e dá o mesmo nome para coisas diferentes. Além de, o segundo que eu acho o mais grave, aqui os erros não estão por ordem de grandeza, para mim o mais grave é o primeiro, mas o segundo mais grave é esse daqui, é o uso de recursos semânticos para caracterizar a sintaxe. A NGB não sabe diferenciar sintaxe de semântica. A gramática tradicional não sabe fazer a análise linguística correta, mistura níveis, dá uma explicação de um nível usando recursos de outro nível da gramática. E, por fim, a hiperinflação terminológica, a explosão de termos para explicar a sintaxe. A ausência de noção de sintagma é um problema gravíssimo, porque se nós sabemos identificar os sintagmas, então é mais fácil conseguir identificar as funções sintáticas, porque as funções sintáticas são relações entre os sintagmas. Então eu sei que Por que os alunos é sujeito? Se você não vê a árvore, não vê a estrutura, vira uma questão de fé. Você acredita no professor, o professor disse, ele não te mostra qual é a razão para, por exemplo, os alunos é sujeito e o livro é objeto. Por quê? Porque olha só a posição, esse é um SN relacionado ao SV, eles estão dentro da frase, então o SN dentro da frase relacionado ao SV é sujeito. E esse SN aqui está dentro de outro SN, que está dentro do SV, olha, então ele é complemento do verbo, é outra função sintática. E assim por diante. É preciso compreender o que é o sintagma, identificar a estrutura sintagmática, não necessariamente fazendo árvore, mas de alguma maneira identificando os sintagmas para então fazer a análise sintática. A NGB, a gramática tradicional, a nossa escola não faz isso. Vergonha para ela. Segundo problema, usar nomes diferentes para a mesma função. Vejam essas três frases. O elemento destacado tem a mesma função sintática, que é complemento do verbo, complemento verbal. Assistiu ao jogo, viu o jogo e foi ao jogo, os três são o mesmo caso de complemento verbal. Mas aí a gramática tradicional dá nomes diferentes. Aqui é um verbo transitivo, então ele diz que é o objeto indireto, porque está preposicionado. Aqui é o verbo transitivo, e aí ele diz que é direto, porque não tem a preposição. E aqui é o verbo chamado verbo circunstancial, então ele tem um complemento circunstancial. Pausa. A gramática tradicional, na verdade, erra mais aqui, porque ela interpreta que aqui o verbo ir é um verbo intransitivo. Olha só, por que é um verbo intransitivo? Um verbo que não tem complemento, que só tem sujeito. Você acha que realmente o verbo ir não tem complemento? Se você disser, o João foi, essa é uma frase gramatical na língua? Não, o João foi é uma frase agramatical, porque está faltando complemento. A não ser que você tenha uma outra frase dizendo onde João foi, para você ter então uma elipse. Se não for assim, sem a informação do complemento circunstancial do verbo ir, a frase é agramatical, mas burramente a gramática tradicional e quem a segue cegamente dizem que esse ao jogo aqui é um adjunto adverbial, e não é, ele é um complemento verbal
que alguns autores chamam de complemento circunstancial, um complemento verbal que dá a noção de circunstâncias. Podem ver isso em detalhes lá no livro. E o mesmo nome para funções diferentes é o problema inverso ao que a gente acabou de ver. Por exemplo, complemento nominal está então sugerindo que é o complemento do nome, mas pode ser do nome substantivo ou do nome adjetivo. Então é complemento nominal ou complemento adjetival, se fosse para diferenciar, já que diferencia a categoria V da categoria das outras categorias, por que as outras categorias então não são diferenciadas entre si? O mais correto seria então chamar complemento verbal o complemento do verbo e complemento não verbal, o complemento de outras categorias, o nome ou adjetivo. E o predicado nominal, que se a gente levar ao pé da letra, vai achar que é o predicado do nome, que é o nome que é o predicado. Mas não, o nome pode ser um predicado, mas o adjetivo também, a preposição também, o mesmo advérbio. Então, são 4 categorias que recebem o mesmo nome. É uma falta de nomenclatura quando a gente tem quase sempre excesso de nomenclatura. Mais um pecado da gramática tradicional. E o pecado, para mim, é o segundo mais grave, é usar a semântica para fazer análise sintática. Por exemplo, você provavelmente ouviu falar muitas vezes que o sujeito é o ser que pratica ação. Ou é o assunto sobre o qual se fala algo. Não, o sujeito não é nada disso. Isso aí é categoria semântica. Ser que pratica ação é agente. Coisa sobre a qual se fala é tópico. Isso é noção semântica, não é noção sintática. Sujeito é uma noção sintática. Se você usar noção semântica para fazer análise sintática, só vai acertar quando tiver coincidência. Quando você der uma sujada, quando acertar sem querer. Veja, por exemplo, essa frase: o Brasil perdeu a Copa. É possível dizer que o Brasil praticou a ação de perder? Não faz sentido falar que alguém praticou a ação de perder. Na verdade, ele sofreu a ação de perder. Então, se a pessoa tentar achar quem é que pratica a ação, vai dizer, foi a goleada da Alemanha. Né? Uma criança poderia dizer isso. Quem é o sujeito de o Brasil perdeu a Copa? Quem pratica a ação? Então foi a Alemanha que goleou o Brasil. Não é? É uma interpretação pragmática, inclusive. Aí um gramático traz uma coisa, mas aí dá para salvar dizendo que é o ser sobre o qual se fala algo, que coincidiu aqui. Aqui o sujeito também é o tópico da frase. Outro assunto, outro exemplo. Aquele político apanhou do povo. Mais uma vez, o sujeito não é quem pratica a ação, é quem sofre. Mas poderia ser a coisa sobre a qual se fala? Poderia, então aqui poderia ter coincidência. Mas aqui nós temos o caso máximo da impossibilidade de coincidir a análise semântica, a análise pragmática com a análise sintática. Essa frase não tem sujeito, porque não tem sujeito explícito, é o sujeito nulo, né? Porque a expressão meteorológica de fazer muito calor não tem um sujeito. Quem é que faz calor? O que faz calor é o calor, né? O calor faz muito calor, não tem, nenhuma língua diz isso. Então nós temos um sujeito expletivo, sujeito sem interpretação semântica, como nós vimos lá no vídeo sobre sujeito. Mas, se você pensar, qual é a coisa sobre a qual a gente está falando? A gente está falando no Rio. Então a gente vai querer dizer que o Rio é o sujeito da frase. Se você aprendeu que a coisa sobre a qual a gente fala é o sujeito, então no Rio faz muito calor, a gente está falando do Rio, então o Rio é o sujeito. Mas não é, o Rio é adjunto adverbial, porque essa frase não tem sujeito explícito, o sujeito é expletivo, né? Ou como a gramática tradicional diz, sujeito inexistente. Então, a categoria semântica para fazer análise sintática vai dar quase sempre em erro. Quando não dá é porque tem coincidência da função semântica se sobrepor à função sintática. Mas muitas vezes não há essa sobreposição e a função sintática é uma e a função semântica é outra. Por fim, a hiperinflação terminológica que nós já vimos, né? Por que ter um monte de nomes para dizer a mesma coisa e por que ter nomes tão complicados para dizer uma coisa simples? Por que, em vez de falar que nós temos sujeito quando ele é um sintagma comum, e um sujeito oracional quando ele é uma oração, seria sujeito oracional. Por que a gente tem que falar isso tudo aqui? Sujeito é oracional, então é oração subordinada, substantiva, subjetiva, desenvolvida ou reduzida de algum tipo. É uma vaidade, né? É um luxo desnecessário. Justamente para que algumas pessoas consigam memorizar
quinquilharia toda e parecerem mais espertos, mais inteligentes. Eu memorizei quando era aluno, mas eu sempre achava um desperdício. Até que eu fui estudar sintaxe na faculdade, tive um bom professor que me mostrou que eu perdi foi tempo. Espero que vocês achem o mesmo. Sejam bons professores, bons estudantes, vejam isso em detalhe na página 82. Por enquanto é só. Vejo vocês agora na terceira e última unidade do curso. Bons estudos!